Gravando, beleza. Tá projetando ali. Hoje o foco serão as religiões do Oriente Médio. Pessoal, em primeiro lugar, o Oriente Médio, tá? Como eu já estou projetando o slide ali, o Oriente Médio, ele não é um continente, ele é uma região da Ásia. Ele é a região mais ao extremo oeste da Ásia. É aquela parte mais desértica, aquela parte mais islâmica, aquela parte mais violenta da Ásia. E a religião é um dos principais motores de tantas guerras que acontecem no Oriente Médio. Hoje em dia não é tanto pela religião, hoje em dia é mais pelo petróleo. Só que historicamente, essa parte do mundo, ela sempre foi um alvo de disputa entre várias religiões. Nessa aula de hoje, eu vou comentar com vocês as principais religiões monoteístas do mundo, e na verdade, as três são do Oriente Médio. E olha só que curioso, pessoal, as três maiores religiões monoteístas do mundo, elas são irmãs. As três vieram do mesmo lugar. São irmãos que estão se matando para ver quem de fato é o melhor. Hoje vai ser uma aula de teologia, entre aspas, tá? Porque eu vou comentar com vocês os principais preceitos dessas três religiões. Então, assim, é uma aula bem tranquila, porque é uma aula sobre assuntos relativos a dogmas. O que vai ser um dogma no ano? Dogma é uma espécie de lei daquela religião. Está naquele manuscrito religioso que aconteceu assim na história da religião, é isso, ponto final. Aceite essa religião como ela é, ou não concorde com ela, vai embora procurar a sua religião, ou não tem religião. É mais ou menos essa que é a noção de dogma, tá? Uma imposição. Esse é o Oriente Médio. Como vocês podem ver, nessa projeção cartográfica, o Oriente Médio, ele fica um tanto quanto no centro do mundo. São países que, em grande parte, hoje em dia, são totalmente islâmicos, e eu vou comentar essa religião também. Aqui, ó, mais aproximada ao Oriente Médio, são países, pessoal, que eles estão há anos em conflito, tá? Os principais aí, ó, sempre tá na mídia: Iraque, Irã, Síria, Arábia Saudita, Israel. Na próxima aula eu comento Israel com vocês, tá? São países que sempre estão envolvidos em algum conflito local. Então, assim, eu acredito que seja quase uma maldição já, tá? É uma coisa, é um karma que vai passando de geração para geração. Vamos lá. As três religiões monoteístas abraâmicas. Essa que é a origem, tá? O Abraão, o profeta Abraão, ele criou a noção, a base dessas três religiões. Elas existem por causa do profeta Abraão. Então, essas três religiões, pessoal, elas possuem o Abraão. Oh, Jesus Cristo. Aí, eu acabei de invocar uma entidade religiosa aqui. Que ódio desse computador, pessoal. Ele está anarquista hoje, tá? Então, não estranhe se eu começar a brigar comigo mesmo aqui. Desisto. Quase estou tendo palavra aqui. Não que vocês se importem, cara. Vocês não são tão santos assim. Ó, vamos lá. Aconteceu aqui, tá? Os eventos começaram a acontecer justamente por causa do profeta Abraão. Pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o Abraão ele começou a de fato ter importância no contexto em que ele existiu, a ideia que ele tinha de um Deus único, ela se tornou uma espécie de padrão naquela região do mundo. Então, quando você fala de monoteísmo, tenha em mente que é o quê? Um único grande Deus. Isso que vai ser monoteísmo, tá? Aqui, ó, o sacrifício de Isaac, que é uma pintura do Caravaggio, que é um pintor italiano, ela ilustra bem um dos momentos mais importantes da história do profeta Abraão. É o seguinte, ele é descendente direto de Adão e Eva, ou seja, ele é uma figura histórica para as três religiões, porque nas três religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, aparece essa noção de Adão e Eva, aparece essa noção de Abraão e aparece a noção do Noé, que é o cara da arca lá, né, que salvou os animais. Aqui, ó, essa pintura ilustra bem esse momento, pessoal. Deus, o Deus de Abraão, ele pediu assim, ó, se eu não me engano, ele teve uma conversa com um demônio, tá? Eu vou falar a palavra, porque não tem importância, é uma aula mais de história do que de tudo mais, teologia. O diabo desafiou Deus. Eu duvido que o Abraão realmente, ele é o seu adepto, ele realmente acredita no que você fala. Ele falou o seguinte: eu desafio você a desafiar o Abraão a sacrificar o filho dele, que é o Isaac, em sua homenagem. Aí tá, o profeta Abraão, como ele era extremamente seguidor do seu Deus único, que ele falou: eu vou fazer isso.
o meu Deus mandou e eu vou sacrificar o meu filho. Aí o que aconteceu, pessoal? Essa foi uma comprovação máxima da fidelidade do Abraão em relação ao seu Deus. Aí o que acontece? Quando ele ia matar o filho dele, que é o Isaac, em homenagem ao seu Deus, ele foi impedido por esse anjo que vocês estão vendo. Esse anjo, pessoal, ele é muito importante quando eu chegar no judaísmo, tá? Porque esse anjo, ele é muito importante em todas as 3 religiões monoteístas. Eu vou comentar futuramente aí com vocês, tá? Nessa aula, na verdade, quando eu chegar no judaísmo. Aí, beleza, essa aqui é a manifestação, tá? O profeta Abraão, ele tinha um Deus único, e esse Deus único dele, essa noção de apenas um único grande Deus, acabou sendo difundida para as 3 religiões que eu vou comentar agora. Aqui nasceu essa noção também, pessoal. O Deus único do Abraão, que ele falou, eu vou ajudar você a chegar na Terra Santa, na Terra Prometida, né? E essa Terra Prometida, pessoal, é o palco de diversas guerras desde então. Essa Terra Prometida, ela é, no caso, Israel e a Palestina, tá? Exatamente onde hoje fica Israel e Palestina é a Terra Prometida. As 3 religiões monoteístas, elas brigam por Israel e Palestina, porque lá é a Terra Prometida. Por que lá é a Terra Prometida, professor? Porque o Deus de Abraão falou isso para ele. As 3 religiões que vieram de Abraão pegaram essa noção. Essa terra é aquela parte mais importante do mundo, porque o nosso antepassado mais importante, com Abraão, disse isso para nós. Estão percebendo que é dogma? É uma espécie de lei que vai passar de geração para geração, tá? Aqui, ó, é a Terra Prometida, onde hoje fica Israel, o Estado judeu de Israel, tá? Israel é um país judeu por natureza, e a Palestina, ela vai ser pequenas áreas isoladas, pessoal, que são de maioria islâmica. Aí já começa o caos, tá? Aí o que acontece? Ó, nós já temos os judeus e os islâmicos brigando pela Terra Prometida. Aqui, olha que interessante, pessoal, esse mapa. Ele é um mapa das religiões abraâmicas. Ou seja, todo país que tem algum tipo de tom de vermelho é um país de maioria de algum tipo de religião ligada à do Abraão. Olha só, quem praticamente não está aparecendo no mapa? A Índia, a China, o Japão e a Coreia do Norte, que possuem as suas religiões próprias. Aí vai ter, no caso ali, ó, Vietnã, Camboja, o restante do mundo, pessoal, é praticamente totalmente adepto de uma das 3 religiões abraâmicas. Na maior parte, pessoal, é cristianismo e islamismo, tá? O cristianismo e o islamismo são as religiões mais importantes do mundo, são as mais influentes. Então, praticamente todo mundo tem ligação com essas 3 religiões de forma indireta. Você pode não ser religioso, só que essa religião está no passado, nossa civilização, então não tem como fugir disso. O judaísmo. Olha aí, ó. O judaísmo, pessoal, ele começa aqui, ó. Isso aqui é até um meme hoje em dia, né? O Moisés, ele foi encarregado de libertar os hebreus do controle do Egito. Tinha o faraó egípcio lá, o faraó egípcio, ele de fato escravizava esses hebreus, e o Moisés, ele foi guiado pelo Deus único, que no caso é o Deus de Abraão, para libertar esse povo hebreu e conduzi-los para onde? Para a terra prometida de Abraão. Olha aí o que acontece. O Abraão, ele aconteceu há vários anos antes de Moisés, só que a noção do Abraão de terra prometida, ela permaneceu. Aí o que acontece? Tem aquela história toda, acredito que vocês saibam o básico, né? Teve esse conflito entre o Moisés e o faraó. Esse faraó, pessoal, eu procurei informações agora na internet, tá? Quando eu preparei essa aula, e ou era esse Amenófis ou era o Ramsés II. Era um dos dois. Não tenho certeza exatamente qual era esse faraó do Egito. Aí, no meio desse confronto entre o Deus de Moisés e de Abraão também e o faraó egípcio, aconteceu a famosa parte do êxodo, que é quando um grande contingente de hebreus foi liderado por Moisés. Aconteceu aquele momento da abertura do Mar Morto e tudo mais. Só que antes disso, pessoal, com certeza vocês conhecem, aconteceram as pragas, né? As 10 pragas, que foram assim, justamente uma forma de Deus falar para o faraó egípcio: ou você libera o povo hebreu, ou eu vou destruir tudo. Acredito que vocês também conheçam algumas, né? O sangue nas águas, as rãs, esse negócio aí de piolhos. Isso aqui tá na Bíblia, tá? Não sou eu que tô falando, não inventei isso aqui, não. A questão das moscas, a pestilência, as feridas, o granizo, os gafanhotos, a escuridão e esse aí da morte dos primogênitos. Pessoal, essa questão aí da morte dos primogênitos, ela é a pior de todas, porque ela é uma coisa que afetou muito diretamente o faraó, porque o filho dele morreu nesse processo.
Então, depois da morte dos primogênitos, né, quando todos os meninos, os filhos primogênitos meninos dos egípcios foram mortos, o faraó, ele liberou o povo hebreu. Aí o que acontece? Ele liberou o povo hebreu, só que ele foi atrás depois, aí aconteceu o negócio do Mar Morto, muitos dos egípcios foram mortos, aí ele desistiu de vez, ele viu que não ia dar jeito, deixa eles embora lá, deixa eles irem para a Terra Prometida. Aí, nesse contexto, pessoal, o Moisés, ele começou a guiar o povo hebreu, lá no deserto, lá, porque lá é tudo areia, aquela parte do mundo, né? Aí tá. Aí ele chegou um momento em que o povo hebreu estava muito infeliz com a situação, porque estava muito complicado, muito caótico. Aí o Moisés, ele subiu o Monte Sinai e ele entrou em contato com o Deus dele, o Deus de Abraão, e aí surgiu isso daqui, pessoal, essa parte aqui, ó, ela é a base, ela é assim, ela é a pedra fundamental do judaísmo e do cristianismo, que são os 10 mandamentos. Com certeza todo mundo já ouviu falar deles. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, elas acabam indiretamente descumprindo um deles. É muito complicado hoje em dia você seguir fielmente os 10 mandamentos, sabe? Eu pessoalmente acho que é impossível. Só que tem gente que consegue. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Por exemplo, ali, ó, o 10º mandamento. O 10º mandamento, todo mundo descumpre praticamente ele, né? Não desejarás do que é do teu próximo, que é cobiçar as coisas dos outros. Então, assim, é uma coisa muito particular, só que os 10 mandamentos, eles foram escritos por Deus, o Deus de Abraão, por Moisés e por um anjo. E esse anjo, pessoal, é o mesmo anjo que impediu o Abraão de matar o filho dele, o Isaac, tá? É o mesmo anjo. Aí, ó, esse anjo, vai aparecer já o nome dele, tá? Aí aqui, ó, digamos que é uma representação, os 10 mandamentos foram escritos nessa placa de argila aí, tá? Teve 2 momentos que eles foram escritos, não vou entrar em detalhes agora, porque é uma história muito grande. E a segunda vez que os 10 mandamentos foram escritos, pessoal, eles foram colocados na Arca da Aliança. Essa também é uma representação. Oi, pode perguntar. Que língua é essa que tá na placa? Oi? Que língua Cara, é essa? língua, olha, eu não sei. É uma língua dos hebreus, cara. Não tenho a menor ideia. Agora você me pegou, bicho. Mas assim, é uma língua deles, é uma língua daquela religião. É uma língua que até hoje eu acredito que seja praticada, sabe? Só que ela passa por transformações. Só que assim, é uma língua que ela é completamente compreensível, tá? Ela, hoje em dia, várias pessoas estudam, então essa língua em específico, ela não tem nada assim de complicado. Com certeza não é fácil aprender, porque são quase hieroglifos para nós, só que enfim, é uma língua lá do Oriente Médio, cara, eu não sei de verdade. Pessoal, as tábuas dos 10 mandamentos foram colocadas na Arca da Aliança. Gente, é bem provável que isso aconteceu de verdade, tá? Eu acredito pessoalmente nisso, eu acho que isso realmente aconteceu. Só que ninguém sabe onde foi parar a Arca da Aliança. Aconteceram as invasões dos bárbaros, dos romanos, e ela sumiu, tá? Beleza, ó. Aqui, ó, são os livros sagrados do judaísmo. A Torá, que é basicamente o quê? As leis, as tábuas, né, os 10 mandamentos, que foram escritos por Deus, por Moisés e pelo aquele anjo que eu já comento com vocês. E, pessoal, essas partes aí, ó, do judaísmo, elas correspondem na Bíblia cristã ao Velho Testamento. Então, se você já leu a Bíblia cristã, você sabe que tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é o judaísmo. O Novo Testamento é quando o cristianismo entra. Então, no judaísmo, no ano, não tem o Novo Testamento. O judaísmo é somente o Velho Testamento, tá? Essa que é a diferença. Judaísmo, Velho Testamento e cristianismo. Uma parte do Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando começa o Novo Testamento, pessoal? Com Jesus Cristo, que eu já comento com vocês. Beleza. Além do Torá, que é o Velho Testamento, essas histórias que acontecem em relação a Abraão, em relação a Moisés, em relação à parte do Monte Sinai e tudo mais, tem o Talmud. O que vai ser o Talmud? É uma discussão entre os rabinos judeus. Assim, as pessoas que, digamos que, são as responsáveis por passar a religião judaica para as novas gerações, durante os anos foram tendo várias discussões sobre como eles devem lidar com essa religião, com o mundo. Isso que é o Talmud. É uma coletânea enorme de discussões de rabinos, tá? Quem se interessa pelo judaísmo, quem pratica o judaísmo, tem contato direto com a Torá e com o Talmud. Eu só conheço a Torá porque são os 10 mandamentos, né? Então aqui, ó, é uma coisa fácil de acessar. Se você pega a Bíblia, você vai ver isso aqui, porque está na Bíblia, tá? Bíblia cristã. Então é facinho você ter contato com isso. Agora o Talmud, eu não sei detalhes. Aqui, ó, digamos que uma representação do Talmud, pessoal.
que é uma coletânea enorme de textos, tá? Isso aqui é um livro que tem parte do Talmud. Ele está constantemente em transformação, porque novas discussões são feitas constantemente. Essa aqui, pessoal, ela vai ser a representação da Cabala. A Cabala, ela é uma corrente esotérica do judaísmo, é uma corrente um tanto quanto mística, porque ela dá nomes para diversos anjos e diversos demônios. Então, a Cabala, ela é uma parte muito mitológica do judaísmo. Essa parte do judaísmo, nono ano, ela foi completamente abolida do cristianismo, porque ela é uma parte que coloca muitas coisas que hoje em dia são tabus, são proibidas no cristianismo. E aqui, pessoal, tá a manifestação daquela que seria a entidade que impediu o Abraão de matar o filho dele, aquela entidade, pessoal, que também foi a responsável por copiar os 10 mandamentos nas tábuas, porque é o seguinte, quando Moisés ele subiu o Monte Sinai, Deus foi dizendo para ele, né, no caso da segunda vez, o que deveria estar constando nas tábuas, só que de fato quem estava escrevendo com a mão do Moisés era aquele anjo que também impediu o Abraão de matar o filho dele. Pessoal, a última praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos, ela também foi causada por esse anjo, tá? Esse anjo, ele é o Metatron. Esse Metatron, pessoal, não é Megatron, não, tá? É Metatron mesmo. Ele é uma coisa interessante, porque de acordo com a Cabala, tá? Isso não é opinião do Flávio, pessoal, isso é o que eu li na internet, então eu procurei muitas fontes, então acredito que seja uma coisa um tanto quanto confirmada de acordo com a religião. Esse Metatron, ele, digamos que é o braço direito do Deus judaico, né, o Deus cristão também, e ele, de fato, é aquele que atua na Terra. Ele, aos mandos de Deus, atua na Terra. Essa que é a lógica do Metatron, tá? É um anjo muito poderoso, é o mais forte de todos os anjos, é um anjo serafim e tudo mais. De acordo com a religião. Em momento algum eu falei aquilo que eu acredito, tá? A religião em si. Gente, aqui, ó, esse aqui é o templo da Igreja Universal do Reino de Deus, esse aqui está em São Paulo, e esse templo, ele é, digamos que uma representação do templo de Salomão original. O Salomão, ele faz parte do judaísmo, tá? Ele também está no cristianismo, só que ele é mais importante no judaísmo. E é o seguinte, esse templo de Salomão, ele foi construído 2 vezes. Na primeira, ele foi destruído por bárbaros, babilônios, no caso, né, que eram praticamente bárbaros naquela época, os babilônios, e pelos romanos também. Reza a lenda judaica, né, que quando esse templo for reerguido pela 3ª vez em Israel, no caso de Jerusalém, isso vai demarcar o fim do tempo, assim, que é o Apocalipse. Vai entrar naquela reta final da humanidade, que é quando vai acontecer diversos eventos incríveis no mundo todo. E essa é a história, tá? Novamente, na minha opinião, quando esse templo for reerguido novamente em Israel, será o fim do mundo. Isso também está no Talmud, também está constando na história do judaísmo. Aqui, ó, um pedaço do templo de Salomão. Então, esse templo, pessoal, ele realmente existiu, tá? Ele realmente foi construído 2 vezes. Essa parede que vocês estão vendo aí, ela é uma parte muito importante para o judaísmo, que é o Muro das Lamentações. Pessoas que são praticantes do judaísmo e do cristianismo viajam para essa parte de Israel, que está em Jerusalém, justamente para ter contato com esse templo, com esse muro, porque esse é um muro sagrado. É o que acontece. Os judeus, eles praticam diversos rituais, orações naquele muro, justamente porque ele é importante para a religião deles, tá? Novamente, é uma questão da religião, não é a minha opinião. Eles beijam o muro, eles encostam no muro, eles rezam com o muro, é uma coisa muito particular e eu não conheço mais detalhes. O cristianismo. Pessoal, o cristianismo, eu coloquei bastante coisa aqui por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque mesmo que você não seja praticante do cristianismo, mesmo que o Brasil seja um estado laico, né, que não tem uma religião oficial, o cristianismo ele faz parte da criação do Brasil. Quando Portugal e Espanha chegaram aqui, eles impuseram à força o cristianismo. Então, assim, você pode não ser cristão, só que essa religião, ela faz parte do Brasil. Então, eu acabei o quê? Colocando mais detalhes para vocês, para que vocês entendam um pouco como é que ela funciona. Novamente, na minha opinião, de nada. Gente, olha só que interessante. Essa noção aí, ó, provavelmente vocês já ouviram falar, tá na oração, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Tá aí, ó. Pater, que é Pai, Filhos, que é Filho, e Espírito Santo, que é o Espírito Santo, sim, Espírito Santos. A união desses 3 círculos cria Deus. Então, a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Deus em si. A união desses 3 símbolos. Isso aqui também acontece no judaísmo de forma indireta, em relação àquela parte novamente do Moisés, pessoal. O Moisés é o Filho, o Espírito Santo é o Metatron, aquele anjo que escreveu os mandamentos,
E o Deus, no caso, pessoal, o Pai, né, que agora vai ser a mesma coisa, é aquele que guiou o Metatron a fazer aquilo com o Moisés. Tudo parte da religião judaico-cristã, que agora é uma união. O cristianismo, ele nasceu do judaísmo. Só que assim, ele foi emancipado. Ele, em algum momento, teve uma ligação muito forte, e em outro momento ele rachou de vez, e foi o que? A partir desse momento, uma religião única, por conta própria. Pessoal, qual que é o momento de racha do cristianismo com o judaísmo? É esse momento aí, ó, que eu até destaquei para vocês de amarelo, que é o nascimento de Jesus. O judaísmo, no nono ano, eles não reconhecem Jesus como sendo filho de Deus. Não reconhecem. Assim, tá na cultura judaico-cristã a presença de Jesus Cristo, só que ele não é reconhecido como sendo filho de Deus. Esse que foi o racha que criou o cristianismo, tá? O cristianismo, ele é o Novo Testamento. O Novo Testamento começa a partir do momento que Jesus nasce, e é o que acontece, pessoal. Criou nesse momento o Velho Testamento e o Novo Testamento. Parte do Velho Testamento foi pego pelo cristianismo, né, porque é a base da religião cristã, e uma outra parte foi descartada. Por exemplo, aquela parte da Cabala, os anjos terem vários nomes, os demônios terem vários nomes, o Metatron em si, ela foi completamente cortada do cristianismo, porque já era muito mitológica, era muito magia, muitos rituais, e o cristianismo achou que não era interessante manter esses padrões na nova religião, né? Aí, ó, eu destaquei para vocês, pessoal, essa noção aí de azul, vermelho e roxo, que ela é a base da nossa sociedade. Novamente, você pode não concordar com esses valores, só que eles nasceram nesses contextos. Essa forma de pensar que nós temos do mundo, ela se originou na Grécia, é a filosofia grega. Essa noção de lei, de códigos, de constituição, de advogados, julgamentos, tudo isso nasceu em Roma, é o direito romano. E por fim, pessoal, essa parte aqui ela é a parte mais contestada hoje em dia, que é a moral / ética judaico-cristã. Moral são valores individuais e ética são valores, entre aspas, universais, tá? Essa que é a grande diferença entre moral e ética. Se as aulas voltarem agora em outubro, eu explico melhor para vocês em sala, porque tem que ter mais tempo, tem que ter uma discussão mais aprofundada do que moral e ética. Só que assim, a forma de agir, os códigos de conduta, eles se originaram no judaísmo e no cristianismo. E é por esse motivo que criou judaico-cristã, moral e ética judaico-cristã, beleza? Aqui é o símbolo máximo do cristianismo, que é Jesus Cristo, né? Digamos que é o Filho de Deus, é aquele que veio para salvar a humanidade, de acordo com a religião, obviamente, tá? Não é a minha opinião. E tudo que envolve o cristianismo, pessoal, gira em torno dessa figura, tá? Obviamente que vocês sabem disso. Aqui, ó, os 12 apóstolos. Geralmente as pessoas conhecem mais o Pedro, o Tiago, o João, só que tem vários outros, tá? Os 2 Judas, o Simão, o outro Tiago, Tomé, Mateus, Bartolomeu, enfim. Os 12 apóstolos, todos eles são importantes no cristianismo, eles foram os primeiros seguidores de Jesus, né? Quando Jesus começou a pregar, eles começaram a seguir. Assim que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, eles se dispersaram pelo mundo pregando a nova religião. Aqui, ó, São Pedro. Pessoal, São Pedro é o primeiro papa do cristianismo. O papa, digamos que ele é o representante de Jesus na Terra, é o representante de Deus, né? Aquele mais próximo do divino vai ser o papa. E o São Pedro, que foi um apóstolo de Cristo, ele é o primeiro papa. Olha só que interessante, essa parte aqui eu tive que pesquisar porque eu também não sabia. O Pedro, ele foi em direção à Europa, em direção ao Império Romano. O Império Romano, inicialmente, ele não gostou do cristianismo, né? Porque o cristianismo propõe uma nova forma de ver o mundo. E o Império Romano, pessoal, ele era muito adepto da mitologia grega, né? Por exemplo, Zeus era Júpiter, Saturno era Cronos, Vênus Afrodite, Marte Ares, eram os deuses romanos, era o quê? Uma religião politeísta, o Império Romano. Aí o São Pedro, essa parte que eu disse para vocês, na parte de verde, não tem uma espécie assim de acordão entre os teólogos se o São Pedro de fato chegou em Roma, tá? Algumas pessoas dizem que ele não chegou, apenas a mensagem dele chegou, ele não foi fisicamente lá. Algumas pessoas falam que ele chegou em Roma fisicamente e pregou em Roma. Aí o que acontece, pessoal? Ele conseguiu pregar lá em Roma, tá? Pregar é quando você começa a disseminar aquela crença, e o Império Romano acabou perseguindo ele, e cedo ou tarde, pessoal, ele foi pego e ele foi morto, e ele ia ser crucificado como Jesus. Só que ele disse o seguinte: eu não sou merecedor de ter o mesmo fim que o meu mestre. Eu vou querer uma crucificação invertida, tá?
É interessante, porque hoje em dia, essa noção de cruz invertida, ela é colocada para o satanismo, né? Que é essa religião que coloca o demônio cristão como sendo acima de tudo. Novamente, uma questão religiosa. Só que a noção de cruz invertida, ela começou com São Pedro. Ele foi crucificado de forma invertida, tá, gente? Assim que ele morreu. Aí o São Pedro, ele morreu, e a religião cristã, ela começou a se espalhar cada vez com mais força no Império Romano. Aí, ó, o que vocês estão vendo é uma representação, e aqui do lado direito é uma estátua de São Pedro que está no Vaticano, que é com a cruz invertida. Olha só que legal, gente. O cara que, ele de fato foi o grande responsável pela conversão do Império Romano ao cristianismo, ele era o meu xará, o Flávio Valérios Constantinos. As pessoas falam Imperador Constantino, só que esse é o último nome dele. O primeiro nome dele é Flávio, tá? Flávio em romano é Flávio aqui em português, então é o meu xará. Ele foi o responsável por, de fato, fazer todo o Império Romano se converter ao cristianismo. Ele começou a ter vários sinais, ele começou a ter, enfim, várias questões simbólicas que aconteceram com ele, inclusive com a própria mãe dele, e aí falou o seguinte: essa religião, ela de fato, ela é certa, e eu, como imperador de Roma, eu vou converter todo o império ao cristianismo. Desde aquele momento, pessoal, o cristianismo se firmou como a religião oficial do Império Romano. Como depois do Império Romano, né, surgiu França, Espanha, Portugal, esses países que são os colonizadores da América, né, a religião veio junto com eles. Ou seja, o nosso país é cristão por natureza, justamente porque o Flávio Valérios Constantinos converteu todo o Império Romano ao cristianismo. Gente, aqui é o Vaticano, ele é a cidade que dizem que o São Pedro acabou chegando lá, né, para pregar. Qual que é a parte interessante, pessoal? O Vaticano, ele é um país. Ele é o menor país do mundo. O Vaticano, ele é muito pequenininho. Ele é minúsculo. Ele é tão pequeno, pessoal, que o Vaticano é um país que está dentro de Roma. Roma é a capital da Itália. Itália é um país. Roma, a capital da Itália. O que vai ser o Vaticano? Um país dentro de Roma. Olha só que loucura, gente. Aí o que acontece? Essa cidade aqui, desde a chegada aí da religião cristã, desde a chegada aí da conversão do Império Romano ao cristianismo, ela se firmou como sendo o quê? A capital do cristianismo. Ou seja, tudo que envolve o cristianismo vem do Vaticano, que é o quê? A cidade principal dessa religião que está no meio de Roma. Aqui, ó, é uma parte interessante da história do cristianismo. O Martinho Lutero, pessoal, aí por volta, eu até devia ter colocado a data aqui exata, só que, enfim, a data em si não importa muito. Bem quando os europeus começaram a chegar na América, o Martinho Lutero, que ele era um frade, ele era um monge cristão, não me recordo agora, acho que era na Alemanha, mais ou menos. Enfim, detalhes locais da Europa. Ele começou a muito criticar essa noção do cristianismo, tá? Acerca dos valores e tudo mais. E ele acabou sendo expulso da religião pelas críticas que ele fez. Aí o que acontece? Ele acabou criando uma vertente do cristianismo, que é o protestantismo. Pessoal, esse protestantismo, ele é muito influente no Reino Unido. Assim, o protestantismo, ele nasceu do cristianismo, ele é, digamos que, um filho do cristianismo, né? E ele faz parte também da religião cristã, só que ele discorda de diversos preceitos básicos do cristianismo, várias coisas muito particulares. Ele é muito praticado também lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, esses países anglo-saxões, né? A Alemanha também, que é uma questão muito cultural. Aqui, ó, eu encontrei essa partezinha interessante para vocês, que envolve aqui a evolução do cristianismo e o nascimento dos seus filhos, das suas vertentes. Esse cristianismo, pessoal, que ele é praticado aqui no Brasil, ele é o cristianismo apostólico romano, tá? Apostólico católico romano. Cristianismo apostólico católico romano. Então, a maior parte das pessoas no Brasil que praticam cristianismo, elas são católicas. Esse é um cristianismo que se mantém um pouco mais, digamos que, voltado para a base, para a origem, né? De manter uma tradição, uma coisa muito, muito particular, pessoal. É uma coisa muito complexa, né? Porque essa questão de religião, ela é uma coisa muito grande, muita coisa já aconteceu. Muita coisa acontece, então ela vai ganhando novas formas com o passar dos anos. Ó, aqui, ó, no canto esquerdo, é o momento em que nasce o cristianismo, século II.
que é quando os apóstolos de Jesus começam a dissipar pelo mundo. Aí, ó, século IV é quando Constantino fala, agora o Império Romano é cristão. Século V, nasce a primeira vertente, pessoal, que vai ser o quê? Ó, essa caóptica jacobita. Não tenho a menor ideia do que é isso, tá? Vou ser bem sério com vocês. Aí lá, ó, por volta de 1054, nasce esse cristianismo ortodoxo oriental. Esse cristianismo ortodoxo, pessoal, ele é praticado na Rússia, na Grécia e na Romênia até hoje, tá? A Rússia, ela é cristã ortodoxa. É uma vertente do cristianismo bem diferente da nossa, aqui do Brasil. Só que ela ainda faz parte do cristianismo como um todo. Aí chega ali, ó, século XVI, vai ter o Martinho Lutero, vai ter, ó, igrejas cristãs diferentes na Alemanha, Suécia, Estados Unidos. Aí, ó, pior ainda depois, pessoal, várias outras, tá? Outras formas de interpretar o cristianismo, várias igrejas diferentes. Aqui no Brasil tem um monte de vertente do cristianismo, pessoal, nem sei quantas tem, são várias. Cada um com a sua crença, cada um com os seus dogmas e tudo mais, é uma coisa muito particular. O Jorge Mário Bergoglio, ele é sei lá que número é esse aí, falar em forma extensa, é o Papa de número 266. Ele é o primeiro Papa das Américas e ele assumiu em 2013, tá, pessoal? Ele atualmente é o Papa que está comandando o cristianismo. E o Joseph Aloysio Ratzinger, que veio antes dele, ele está vivo, pessoal. Só que ele renunciou em 2013 ao título de Papa. Ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. É uma história muito complexa, tá? São várias teorias, só que assim, é algo grande. Porque, acho que, se eu não me engano, ele foi o segundo Papa na história que renunciou ao cargo. Então, assim, foi algo muito grande que aconteceu, que levou ele a renunciar ao cargo de Papa. Então, atualmente, nós temos dois Papas, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Assim que ele se torna Papa, ele tem um novo nome, tá? Ele permanece com o nome de verdade dele, só que o título de Papa, ele carrega esse nome, tá? Então o nome desse cara aqui é Jorge Mário Bergoglio, só que como Papa é Francisco. E o dele é a mesma coisa. Como Papa foi Bento XVI e o nome dele é Joseph Ratzinger. Olha só que interessante, pessoal. Na China, o cristianismo é proibido. Na China, se você pratica o cristianismo, você é preso, tá? Igrejas cristãs são destruídas na China. Símbolos cristãos como o crucifixo, ele é destruído na China. Então, todo mundo em casa tem que ter uma imagem do Xi Jinping, ou do Mao Tse Tung, ou do Karl Marx, ou do Stalin, porque essas figuras são importantes na China, justamente por causa da ideologia, tá, pessoal? Novamente, eu não quero entrar em detalhes, porque é uma coisa muito particular. Só que é isso, tá? Aqui é a matéria que eu destaquei para vocês, pessoal. Quem quiser se interessa pelo assunto, printa a tela e depois vê, tá? Porque agora tem que acabar logo, já passou muito do tempo aqui. Islamismo. O islamismo, ele vai ser a religião mais importante do Oriente Médio, porque praticamente todos os países do Oriente Médio são islâmicos. Salvo praticamente, pessoal, Israel. Israel é judeu. Nesse momento, no Oriente Médio, praticamente não existe um país cristão. Ou todo mundo é islâmico, ou Israel é judeu. Então, isso aqui gera diversos problemas, tá? Esse cara aqui, ele é o Jesus do islamismo. Abu al-Qasim Maomé Ibn Abdallah Ibn Abdal Mutalib Ibn Hashim. Esse Ibn eu acho que é D, tá? Enfim, várias pessoas têm esse D no nome, por exemplo, Francisco, sei lá o que, Francisco de Carvalho, né? Um nome aí, D no nome. Eu acho que esse Ibn vai ser esse D. Gente, o Maomé, ele é idêntico à história de Jesus Cristo no cristianismo, tá? E é interessante porque o islamismo, ele reconhece Jesus como sendo um profeta. Olha só que legal. No Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, Jesus aparece. Ele realmente é também um filho de Deus. Só que assim, o Maomé, ele é o último profeta do Deus de Abraão. Olha só, voltando lá no começo da aula, do profeta Abraão, tudo que acontece nessa aula, pessoal, acontece por causa do profeta Abraão. A crença de um Deus único dele, tudo isso é um resultado de Abraão. Aí o que acontece? O islamismo acredita que o Maomé, ele foi o último profeta que de fato conseguiu ter contato com um Deus único, que no caso vai ser Alá no islamismo, né? E ele é o responsável por disseminar essa religião chamada islamismo hoje em dia para todos os cantos do mundo, porque, de acordo com eles, essa é a religião certa. Aí o que acontece? O Maomé, ele tentou, de fato, aproximar essa nova religião com o cristianismo e com o judaísmo. No começo, havia uma convivência pacífica com elas. O que acontece é que ele percebeu que, do ponto de vista dele, pessoal, novamente não é minha opinião, tá? Do ponto de vista do Maomé, o cristianismo e o judaísmo estavam muito corrompidos por pessoas que só queriam poder, pessoas que só queriam dominar. Aí a gente tem aquela questão de dinheiro, né, influência. Aí ele falou o seguinte:
Não dá não, tá? Não dá para unir as três religiões, essas duas estão corrompidas demais, agora o negócio é só islamismo. Só islamismo é o que importa. Aí beleza. Ele não conseguiu reconciliar, e é nesse momento em que o Maomé desiste de reconciliar as três religiões que começa essa parte agressiva de expansão do islamismo, tá? Vários conflitos acontecem hoje em dia por causa dessa questão. O Maomé, ele cansou, de acordo com a história, de querer reconciliar as três religiões e falou o seguinte: a partir de agora o negócio é só islamismo, o restante está errado. O negócio aí tem que, enfim, tem que apagar essa parte do passado aí. Pessoal, o islamismo, ele é uma religião muito conservadora, ele é uma religião muito tradicional, tá? Ele é praticado de uma forma muito viva pelas pessoas que são, de fato, de países islâmicos, e essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas são imagens totalmente normais. Não é assim que foi só para foto, não, tá? As pessoas realmente são extremamente adeptas do islamismo. Elas praticam o islamismo o dia inteiro, elas vivem pelo islamismo. Então, essas imagens são super normais. Aqui, ó, essa aqui é a burca, ela é utilizada nos países mais tradicionais do islamismo, que é o seguinte, pessoal, novamente, aqui é uma questão que nós podemos agora, de fato, opinar do concordo ou não concordo, né? Porque é uma questão muito particular que já envolve outros fatores. Nem todos os países islâmicos são tão radicais em relação à cultura, tá? Alguns países mais radicais, eles ainda praticam essa ideia da burca. Nessa parte mais radical do islamismo, a mulher, ela é uma propriedade do homem, ela pertence ao homem. Aí o que acontece? Só o homem que pode ver a mulher. Quando ela está andando nas ruas, como ela vai ter contato com outras pessoas, somente os olhos delas podem aparecer. O restante do corpo tem que ser totalmente coberto, porque ela pertence ao homem. Essa é uma noção, pessoal, que ela é muito absurda. Ela é tão absurda que na Europa, a burca ela é quase proibida. Ou seja, quem pratica islamismo na Europa não pode dar para a burca. E isso acontece por outros motivos, tá, pessoal? Porque alguns atentados terroristas que aconteceram na Europa, eles foram praticados por pessoas que estavam utilizando burca. Homens que se colocaram a burca, né, para digamos que se esconder, praticaram ataques como tiroteio e explosões e tudo mais. Só que lá no Oriente Médio, em alguns países, ela ainda é muito utilizada. Só que isso aqui, eu pessoalmente acho que é um absurdo em qualquer sentido. Aqui, ó, assim como no cristianismo e no judaísmo, que tem os 10 mandamentos, também tem no islamismo uma espécie de imposição, pessoal, de mandamentos únicos, sabe? Uma coisa assim que as pessoas têm que seguir, que é crer em Alá como o seu Deus único e Maomé como seu profeta, orar 5 vezes em direção a Meca. Meca, pessoal, ela fica, para quem não sabe, em direção ao sol nascente, tá? Então, quando o sol nascer amanhã e vocês olharem para ele nascendo, Meca está naquela direção. Todo islâmico tem a obrigação de ir pelo menos uma vez na vida a Meca. Meca está na Arábia Saudita. Meca, pessoal, é a capital do islamismo, tá? Assim como o Vaticano é do cristianismo. Os islâmicos, eles têm que ajudar os mais pobres, assim como no cristianismo, tá? Só que, de fato, eles não praticam em grande maioria. Esse Ramadã é um mês sagrado do islamismo, por causa da religião também. E essa jihad aí, pessoal, ela é a conversão completa ao islamismo. Aqui, ó, é o santuário da Kaaba. Ele está em Meca. Meca é na Arábia Saudita. Essa parte, pessoal, é a parte mais sagrada do islamismo. Esse cubo preto, tá? É um tecido ali, tá? Uma construção, e eles ficam rondando em volta desse cubo aí. Eu não sei detalhes, porque é uma coisa muito particular. O que eu sei, pessoal, é isso daqui, ó. Essa aqui, olha que feio que foi essa parte aqui, ó. Esqueci de editar. Tá acabando, gente. Fica tranquilo aí, tá? Eu vou dar uma rushada aqui nos últimos slides. Pessoal, essa pedra negra aqui, ela é uma coisa bem interessante, hein? Porque ela é um dos objetos mais sagrados do islamismo. Essa pedra negra, tá? Essa parte aqui no meio que vocês estão vendo, ela é de fato, pessoal, isso aqui foi comprovado já, ela é um meteorito. Ela realmente é um meteorito, tá? Ela veio do espaço, ela caiu na Terra há milhões de anos, e ela é considerada como sendo um pedaço do Éden no islamismo, tá? Não tem essa noção de jardim do Éden no islamismo, só que essa pedra, ela veio dos céus. Ela é uma pedra sagrada no islamismo. Então, eles ficam rondando essa pedra negra, pessoal, ela está incrustada aqui, tá? Nessa Kaaba. Eles ficam rondando, e ela é muito parecida com o Muro das Lamentações. Eles encostam e pedem coisas para ela, pedem que ela proteja eles, enfim, é uma questão religiosa. Só que essa pedra negra, ela realmente é um meteorito, um objeto espacial. Esse aqui é o último slide? Esse aqui é o último slide, não tem problema. Gente, olha só, assim como o cristianismo se fragmentou em diversas vertentes, o islamismo ele também fez isso. Aqui o que vocês estão vendo, ó, essa questão aí dos kharijitas e dos sufis,
digamos que são os mais afastados, o que importa é os sunitas e os xiitas. Eles são o seguinte, pessoal, tudo que tem no islamismo praticamente, ou a pessoa ela é sunita ou a pessoa é xiita. São vertentes que entram em conflito, tá? Olha só que loucura. Os dois praticam o islamismo, só que eles têm visões diferentes de mundo em relação ao islamismo. Aqui, ó, nesse slide que eu coloquei para vocês, o que acontece, ó, os xiitas, eles geralmente são mais radicais, eles levam o islamismo mais a sério. E os sunitas, eles são mais, digamos que, tranquilos, tá? Toleram mais divergência em relação à religião. Só que, novamente, é uma questão muito particular. Na próxima aula que eu vou comentar do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, eu vou novamente voltar nessa questão aqui, porque eles são xiitas, são grupos que querem obrigar as pessoas a serem islâmicos, tá? Mais ou menos como aconteceu aqui na América em relação aos europeus. Ó, isso daqui é o seguinte, pessoal. Se essa aula aqui ela for ouvida por uma pessoa que é muito praticante dessas religiões, eles vão querer me matar. Porque eu devo ter falado tanta blasfêmia para eles aqui que vocês não têm ideia. Só que, gente, isso aqui é muito complicado, tá? Porque religião não é a minha área de domínio. Eu confesso para vocês. Eu acho interessante, só que assim, eu não sou um grande estudioso de nenhuma delas. Eu acredito que elas têm importância, só que é novamente uma questão muito particular. Quando a pessoa leva muito a sério a religião, ela é muito autoritária em relação ao pensamento, né? Qualquer divergência já é isso aí de realmente querer matar a pessoa. Deixa eu parar de gravar aqui.